Então pessoal, mais um vídeo aqui de resistência dos materiais. Vou gravar esse vídeo aqui falando do método gráfico para construir diagramas de força cortante e momento fletor. Então um exemplo é um exemplo do Hibbeler, do autor Hibbeler, desse livro aqui, Resistência dos Materiais, desse autor aqui, no capítulo 6, e diz o seguinte: represente graficamente os diagramas de força cortante e momento fletor para a viga mostrada. Essa viga aqui, ó, tem apoiada aqui por um pino, a força aqui no ponto A, duas forças aqui e um outro apoio simples aqui no canto direito. Então temos que achar as suas reações. As reações dela vão fazer o seguinte: primeiro as reações, fazendo um diagrama de corpo livre, nós vemos que tem uma força do ponto A aqui em Y, também tem uma força em X, só que não tem nenhuma outra para anular com essa, então vai ser zero. Uma força em Y, a Y aqui no ponto A, duas forças que já foram dadas aqui de 8 kN e uma força em D aqui em Y. Isso de acordo com esse apoio aqui, ó. Tudo isso de acordo com os apoios. Encontrando essas forças aqui, essas reações, fazendo somatório das forças em Y igual a zero, positivo para cima, então AY mais DY menos essas duas forças de 8 que totalizam 16. E temos que encontrar essas incógnitas. Então fazendo o somatório dos momentos para essa extremidade aqui, esse ponto M, fica o seguinte: considerando positivo no sentido anti-horário, então fico com o AY a uma distância de 10 metros, pois é 10 metros aqui a distância até o ponto D, do ponto A ao ponto D. As forças de 8 e as suas respectivas distâncias até o ponto D, aqui 4 e depois 2 metros, igual a zero, e acho o valor de AY. Como consequência, tem um valor de DY, e assim obtemos as reações. Agora vamos para os gráficos. Os diagramas, no caso de esforço cortante, aqui está a representação da viga. E vamos fazer o seguinte: todas as forças que nós já tínhamos encontrado aqui, a força de AY, que deu esse resultado, e a força de DY, nós colocamos aqui e começamos a fazer o diagrama de esforço cortante, V, em quilonewtons, né? O diagrama se inicia com essa força concentrada aqui bem no ponto A, então a força de 4,8 kN positivo para cima, então está aqui. Se mantém constante aqui, é contínuo, pois não tem nenhuma carga distribuída aqui na nossa viga, então vai constante até o ponto B, onde chegando no ponto B encontramos uma força para baixo aqui de 8 kN. Isso significa o seguinte: vou pegar essa força aqui que eu tinha de 4,8 menos o 8 e vou encontrar esse valor aqui de 3,2, como está representado aqui. No ponto B, vínhamos com a força constante de 4,8. Encontrou essa força concentrada para baixo, faz o somatório entre elas e acha essa outra força aqui, bem no ponto B. Agora do ponto B ao ponto C se mantém constante, não tem nenhuma carga distribuída, nenhuma força, então vai constante até o ponto D, com esse valor aqui, 3,2. Quando chega no ponto D, em 3,2, encontra novamente uma outra força aqui, com esse mesmo valor de 8 kN. Então, faz o somatório novamente, já temos menos 3,2, menos 8, menos 11,2 kN. Então, veio parar em menos 11,2 kN. E agora, do ponto C até o ponto D, não temos nenhuma carga aqui, nenhuma força para baixo que ia modificar, nenhuma carga distribuída. Só quando chegar no ponto D, temos essa força aqui de 11,2 que nós encontramos anteriormente, que é a força de Y aqui. Então, menos 11,2 com 11,2 leva novamente para o zero. Então, nessa distância todinha aqui de 10 metros, a representação do gráfico do esforço cortante é essa daqui. Agora vamos ao diagrama do momento fletor.
Então, pessoal, para o diagrama do momento fletor, a gente tem essa fórmulazinha aqui, ó. dm dx é igual a v. Isolando esse dm aqui e integrando ambos os lados, nós encontramos que m fica igual a área. O gráfico do momento fletor, que é esse aqui embaixo, já vou mostrar a vocês aqui, esse aqui, depende muito do gráfico do esforço cortante V, pois a área que nós vamos utilizar aqui na fórmula é a área desse diagrama aqui de esforço cortante, onde nós já observamos retângulos aqui, ó. Em cada trecho desse temos esses retângulos, então vamos fazer a área desse retângulo e vai ser constante, pois não temos nenhuma força aqui. Aliás, temos essas forças pontuais, mas não temos nenhuma força distribuída, nenhuma outra forma geométrica, sempre são retângulos. Então, de acordo com essa fórmula aqui, vamos fazer as áreas dos seguintes trechos. Por exemplo, de A até o ponto B, a distância de 6 metros, 6 aqui, e a altura desse retângulo, por exemplo, a base vai ficar 6 e a altura vai ser a força que a gente tinha aqui, ó. Então, 6 vezes 8, 28, ou seja, do A até o B, o nosso diagrama de momento vale isso aqui, ó, 28. E são retas aqui constantes, pois aqui também é constante e positivo para cima. Tá positivo, tá na área, na parte de cima, na inclinação positiva aqui. Então, para o ponto BC, a área do retângulo já está nessa parte de baixo aqui, ó, do X para baixo. Então vai ser uma inclinação negativa. E a área desse retângulozinho aqui tem a altura de 3,2 negativa. E a distância aqui, ó, de 2 metros. Então 2 vezes o 3,2 negativo deu 6,4. Esse 6,4 a gente vai subtrair dos 28 aqui, ó. Então 28 menos o 6,4, 22,4 kN. E colocamos aqui no nosso diagrama. E agora o último trecho, do C até o D, está na parte negativa, então vai ser uma inclinação negativa aqui, negativa e decrescente, por estar na parte negativa aqui. Sempre a gente se baseia muito no diagrama de esforço cortante. E com isso nós vemos a distância aqui também é 2, então 2 metros aqui, vezes a altura, que é 11,6 negativo, temos esse resultado de área, menos 22,4. Com esse 22 aqui, que já estava aqui, ó, menos esse que nós encontramos do trecho CD, leva até o zero. Então, com isso, concluímos o gráfico de momento fletor, tomando como base o gráfico de força cortante. Isso tudo pelo método gráfico. Então é isso, pessoal. A questão é essa aqui. O vídeo ficou balançando um pouco, que eu estou segurando o celular com a mão só aqui. Mas eu acho que deu para ajudar vocês aí, beleza? Então é isso.